Seja muito bem-vindo a mais um episódio do AllMyCast, que com certeza está sempre levando informação, porque informação para a gente é inclusão. E tudo que a gente quer, o nosso objetivo principal é manter você muito bem informado e muito incluso em todas as informações voltadas ao neurodesenvolvimento infantil. Antes de mais nada, antes de apresentar os nossos convidados, quero pedir para você se inscrever no nosso canal e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no AllMyCast, que toda semana tem um assunto especial preparado para você. E hoje a gente vai falar de um assunto importantíssimo. A gente vai falar sobre o impacto do diagnóstico, principalmente quando o assunto é o TEA, transtorno espectro autista, né? Um assunto que divide muitas opiniões e que, infelizmente, de certa forma, traz muitas dúvidas para muitas famílias. Mas hoje é o dia de esclarecer aqui no MyCast. Por isso, eu recebo dois psicólogos incríveis que estão com a gente hoje. A psicóloga Yara Souza, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você, Yara? Estou muito bem, muito honrada pelo convite. É uma honra falar de assuntos que a sociedade merece ouvir e que a gente merece explanar e compartilhar entre amigos. Muito obrigada. Com certeza, o prazer é nosso de te receber aqui e também o coordenador da ALMAI, Paulo Blacioli. Seja muito bem-vindo também, doutor. Obrigado, Marcela, e bem-vinda também à nossa segunda temporada do On My Cast. É sempre uma honra estar aqui para a gente falar sobre o impacto ali, né, de todo esse assunto na vida de muitas famílias. É verdade. Quando a gente fala impacto, receber um diagnóstico, seja ele qual for, sempre traz várias dúvidas, várias questões, e principalmente quando o diagnóstico é o TEA, né, que é o autismo, um assunto tão em voga, tão divulgado, tão falado, mas pouco esclarecido. Doutora Yara, fala pra gente, é de fato um assunto que divide muitas opiniões, porque traz muitas dúvidas e de fato cria um grande impacto nas famílias. Ainda pouquíssimo esclarecido na sociedade, né? Vem crescente, não é, Paulo? Vem muito crescente na sociedade, esse assunto está muito em voga. E tem nos convidado, enquanto profissionais, a mergulhar também no assunto, a estar cada vez mais próximos das pessoas diagnosticadas, das famílias, da sociedade, a trabalhar também por políticas públicas. Sim. Né? Então, eu tenho certeza que a nossa voz, né, unida neste propósito, neste sentido de levar informação de qualidade, é o que a sociedade está, assim, clamando nesse Com momento. sede, né, de Com informação. E esse é o papel do OnMyCast, informar para incluir. Vale a pena a gente ressaltar também que algumas famílias, por exemplo, quando recebem o diagnóstico, já protelam um pouco o tempo, justamente porque tem dificuldade da aceitação. Não é isso, doutora? Não é isso, doutor? Sim, a gente sempre fala que a estimulação precoce é a porta de entrada para que a gente tenha um desenvolvimento pleno, né? Então, se a criança está sendo estimulada desde do início, em que a neuroplasticidade ela é mais forte ali para a criança, a gente vai conseguir ter resultados muito maiores, né? E a gente não vai conseguir a gente vai conseguir traçar várias estratégias dentro desse plano terapêutico ali para o paciente. E quando esse diagnóstico ali, ele acaba sendo ali mais tarde, né, mais tardiamente, a gente tem impactos muito maiores, né? Então, geralmente são adolescentes, são jovens que não conseguem interagir, não conseguem se autoconhecer também. Então, o autoconhecimento desses jovens, desses adolescentes é bem restrito, né? Eles não conseguem entender, poxa, por que eu não consigo, as outras pessoas conseguem, né? Então, o diagnóstico, ele acaba sendo, assim, a porta de entrada ali para um autoconhecimento, para jovens, né? E para as famílias também de conseguir entender, poxa, para onde eu vou para que meu filho tenha um desenvolvimento pleno. Exatamente, além do autoconhecimento, um melhor desenvolvimento daquele jovem, daquela criança, daquele adolescente. E quando a gente fala da aceitação, doutora, é um impasse, né? Porque principalmente os pais, às vezes, os outros entes da família observam, mas os pais são os últimos, de certa forma, a tentar enxergar que pode ter, de fato, um diagnóstico mais evidente, mais aparente, por mais aparente que seja, né? Porque a gente sabe, né, doutora, que são vários elencos, né? Você elenca, não é um sintoma ou algo evidente, mas são várias evidências que chegam à conclusão do diagnóstico. Mas a grande questão é essa aceitação. Por que esse impasse, principalmente dos pais?
Primeiro, eu tenho certeza que é o que o Paulo experiencia também no Instituto, né? Porque quando a gente recebe, né? No meu caso, recebo muito a família, né? Das crianças, os jovens diagnosticados, ou mesmo pessoas mais velhas diagnosticadas com TEA. Primeiro, a gente sente um certo alívio em nomear o que já se sabia, já se imaginava que estava ali desregular, que estava ali precisando de um olhar, né? Então, primeiro a gente observa um certo alívio em encontrar um nome, em se encontrar. Depois a gente vai para a questão da aceitação, que, na minha opinião, é um processo de luto. Né? A família, as pessoas envolvidas e até o próprio paciente, dependendo da faixa etária, acaba se deparando aí com um luto mesmo. Luto de uma expectativa, da idealização de uma família doriana, né? Luto de um desenvolvimento XYZ, né? Luto do tal do sucesso que a gente enquadra em características, né? Então, é um trabalho mesmo árduo e também de autoconhecimento para essas famílias, né, se encontrarem, se reconhecerem também neste papel, entenderem que isso não determina destino, não é, Sem dúvida. doutor? Que isso não quer dizer que eles foram punidos ou que tiveram alguma culpa neste cenário, porque também é o que nos deparamos com muita frequência, né? Mas o que eu fiz, Marcela, né, para o meu filho, mas o que eu posso ter não observado antes para ser diagnosticado antes, ou, sabe, vai para tantos lugares de sofrimento mesmo e que leva esses familiares, muitas vezes, até a depressão. Sim. Né? Até porque quando a gente fala que quando nasce uma criança, nasce uma mãe, e quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Porque a mãe era muito culpada de tudo. A gente se culpa porque o filho está gripado, porque o filho está doente, porque o filho não falou tão cedo. Tudo é uma preocupação e uma culpa para a mãe. Né? E a gente vê, estudos mostram também que o pai normalmente tem uma grande dificuldade, ainda mais do que a mãe, tem uma grande dificuldade dessa aceitação dos diagnósticos, não é isso, doutor? Sim, a gente tem muito isso da nossa realidade, né? Na verdade, a gente tem mais a participação das mães do que dos pais, de forma concreta ali, né? Então, a gente vê, por exemplo, orientações... Né? Isso, orientações parentais, que a gente convida os familiares. Sempre, a maioria das vezes é a mãe que participa, nos processos de devolutiva do plano terapêutico, enfim, também, geralmente, são as mães que participam, né? Entendo por várias questões sociais, né? Mas a gente vê ali um trabalho muito forte ali da mãe e esse processo de culpabilização, né? Então, delas se culparem, sempre é com essa fala, nossa, onde eu errei? O porquê que é comigo? Esse é o meu destino, sabe? Porque a gente tem pacientes ali que são muito comprometidos, então as mães param a vida para cuidar se dedicar 100%. Então, deixam de trabalhar. Eu já fiz vários acolhimentos com uma mãe específica que falava, poxa, eu sou professora, mas eu não sei mais. Agora eu só sou a mãe do meu filho. Sim. Eu não sou outra coisa. A única coisa que eu sou é mãe do meu filho. E né? como a doutora colocou, é muito delicado, porque é necessário cuidar não só da criança, não só do paciente, mas a mãe se torna uma paciente também por conta do luto. Porque quando a gente fala de luto, a gente fala da ruptura das emoções. E cuidar das emoções é cuidar da alma. Né? Sim. A gente estuda na psicologia sobre o luto do filho idealizado, né? Então, idealizou por 9 meses, ou até muito antes, de que teria, eu vou ter um filho que vai ser assim, que vai ser assado, e aí não cumpre essa expectativa. Então, causa esse sofrimento psíquico, né, que precisa também ser trabalhado. Não nosso tratamento ele não precisa ser necessariamente só com a criança, também com a família. Com certeza. De acolhimento, de orientação, de como fazer. E também, em paralelo a isso, da própria mãe, do responsável, do pai, ir atrás de um tratamento para si mesmo, né? De conseguir trazer esses sentimentos para fora, de conseguir nomear, inclusive, o que está sentindo, né? E como lidar e traçar estratégias dentro desse diagnóstico, enfim. E quando a gente fala de rede de apoio nesse momento, doutora Yara, o que a gente pode falar? O que a mamãe pode procurar, os pais, a família pode procurar como rede de apoio? Quando a gente fala em rede de apoio, né? Tenho certeza que é o que você também experiencia no Instituto, a gente precisa dar um passo atrás e pensar na rede de apoio do apoio. Não é? Porque muito se fala em rede de apoio. E aí aquela mulher, que muitas vezes é o arrimo ali da família, ela é o apoio de tudo e não tem tempo, não tem ali um lastro de luz para ela pensar na identidade dela. Ou seja, quem cuida de quem cuida, né?
Perfeito, né? Então eu imagino, né, que o viés seja da gente também colocar ali no apoio do apoio, né? Lembro muito daquela metáfora do avião, não é? Sempre que estamos voando, qual é a orientação dos comissários? Né? Se acontecer uma despressurização, Primeiro você, depois o outro. porque vamos ajudar melhor, porque vamos salvar mais vidas, né? Eu sei que isso no universo, quando a gente fala de mãe, de pai ou de cuidadores, e a maior parte, como você bem disse, mães, se torna mais desafiador, porque se funde muito a personalidade com a identidade, com o propósito de vida que não existe mais, você vê a professora, não é? Mas ainda assim é importante que a gente bata na mesma tecla de que é importante, calma, eu sei que o seu filho precisa muito de você, eu sei que você é a sustentação do seu filho, da sua família, e muitas vezes até financeiramente, e todo esse dilema que vivemos bem de perto, mas ainda assim a gente precisa bater nós, enquanto profissionais, enquanto sociedade, enquanto estrutura, né, política, enquanto políticas públicas, para que essas mulheres, majoritariamente mulheres, precisem ter um espaço também para chamar de seu. Sim. Precisem também conquistar o direito de também se servirem da sua identidade, né? E se buscarem, né? E isso tem pouquíssimo recurso à disposição ainda hoje. Está crescendo. Que bom, né? Com uma iniciativa como a de vocês, maravilhosa, mas ainda assim é um campo muito carente. E é importante a mamãe entender, né? Os pais entenderem que pais fortes, uma família forte, constrói filhos fortes, independente dos diagnósticos, da atipicidade, né? De ser ou não uma criança típica. Porque todas as crianças precisam desse fortalecimento emocional por parte dos pais. Então, se a gente se fragiliza, a gente fragiliza a família, Sem dúvida, uma vez que a gente é base. Base fraca, família fraca. Então é importante que a gente estruture também e fortaleça as nossas emoções buscando esses apoios, né? E a mãe trabalha exatamente dessa forma, né, doutor Paulo? Exatamente. A gente precisa fortalecer, principalmente a nossa equipe de psicólogos, para que a gente consiga ali trabalhar diretamente nesse acolhimento e nessa orientação parental com essas famílias, porque muitas vezes eles não sabem o que fazer. Então, às vezes, é uma orientação simples, né? Então, já aconteceu, por exemplo, de eu dar uma orientação, por exemplo, de uma responsável que passa a tarde inteira na recepção da unidade, esperando o filho sair da terapia, e com receio de acontecer alguma coisa, eu preciso estar aqui. Calma, pode ir fazer um exercício físico, né? Se acontecer alguma coisa, a gente vai te ligar, né? E a gente tem o suporte. Então, assim, procura alguma coisa para você ocupar a sua cabeça que não seja o diagnóstico do seu filho, que não seja propriamente um filho, Ou né? seja, e além de uma atividade física, você pode preparar aqueles 50 minutos para fazer sua mão, o seu pé, o seu cabelo, para se sentir melhor, para se sentir viva. Porque o que a gente quer dizer aqui hoje é que há vida e muita vida após o diagnóstico. Não é, doutora? E vida com qualidade. Vida com E qualidade. quando você fez essas sugestões, a saúde mental também mora nesses detalhes. Com certeza. Não é verdade, doutor? A gente fala de saúde mental, muitas pessoas pensam que está fechado no consultório, na atuação clínica, né? E a saúde mental são essas doses diárias também de permissão. A maneira que você se vê, se enxerga. Você está se enxergando bem, mamãe? O que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Né? Tudo começa de dentro para fora. Não é? Verdade, né? Falamos muito em consultório da mãe suficientemente boa, acho que se enquadra perfeitamente porque a gente está tratando, né? Porque há um sentimento, né? Um profundo sentimento aí que também é uma parte construída pela sociedade que nunca é o suficiente. Então você observa o exemplo do Dr. Paulo, ele está lá, a criança está sendo atendida por uma equipe multidisciplinar, com toda certeza Vários grandes preparadíssima para, né, um ambiente pensado na criança, para fazer o melhor pela criança, e a mãe ali, não, eu preciso estar aqui, então que Nossa, linda isso é intervenção. muito comum, muito. Que linda intervenção. Porque tem não é? pacientes nossos que entram 1h e saem só 5. Aí a São responsável 4 horas. passava 4 horas. Ai, mas se acontecer alguma coisa? Aí eu falava, não, se acontecer, a gente vai te ligar. Ele tá assistindo, a criança tá assistindo. Fica tranquila, se acontecer alguma coisa que precise de você, a gente vai te comunicar. Enquanto isso, vamos esfriar um pouco a cabeça, né? E isso que a doutora falou Pensar sobre... um pouco na base, né? Na base. No fortalecimento da base. Exatamente. Que é a mamãe. Isso que a doutora falou sobre políticas públicas é muito importante de fortalecer também as mães que não têm acesso ao tipo de tratamento que a gente fornece no Instituto Almai, né? Que ainda é muito restrito dentro da saúde pública.
né? Então a Sim. gente precisa de redes de acolhimento com essas responsáveis, né? Que a gente precisa de rede de acolhimento para essas responsáveis também, as que não têm condições financeiras de acessar esse tipo de tratamento, né? Sim. Então a gente precisa ser inclusivo em todos os âmbitos, né? Inclusive quando a gente psicólogo, né, faz algum tipo de orientação, a gente também precisa entender a realidade daquela família. Com Não tem como a certeza. gente fazer um tipo de orientação que ela não vai conseguir fazer, né? Uhum. Por quê? Se eu der essa orientação, olha, Marcela, você precisa fazer isso, isso e isso, mas eu sei que você não vai conseguir fazer por N motivos, né? Eu vou te causar uma frustração. Poxa, eu não consegui fazer o que o psicólogo do meu filho orientou. E agora? Eu sou uma péssima mãe, sou um péssimo pai. Só reforça, não é, doutor? Aham. O sentimento de impotência, o sentimento Sim. de pequeno, o Uhum. sentimento de sem propósito, né? O Uhum. psicólogo orientou aqui, mas talvez não tenha o básico na casa. Como que faz para fazer a Exatamente. atividade se eu não Sim. tenho o básico, Sim. né? Uhum. Então, é um dilema muito importante Sim. e me fez pensar também, doutor, em muitas situações que a gente lida e trata e orienta para a questão de codependência, né? Uhum. Que é importante os pais, as mães, as pessoas que estão próximas também pensarem sobre isso, sabe, Marcela? Fala um pouquinho mais sobre isso, doutora. Porque quando a gente também resolve uma questão na vida, fica-se um buraco também, Uhum. não é? Então, muitas vezes, né, não sei se a sua vivência leva para esta observação, a gente fala, se resolver, né, olhando só o aspecto psíquico desta família, né, se eu resolvo então, existe uma cura para esta criança, para este adolescente. Esses pais saberão viver sem este buraco ou sem essa imensidão que esse Uhum. diagnóstico criou nas suas próprias vidas, né? Então acaba sendo uma relação muito desafiadora de dependência, de codependência, de esvaziamento de sentidos, que é necessário que a gente retome com essas pessoas envolvidas, né, em várias camadas da sociedade, Aham. inclusive com as pessoas mais humildes, né, porque aí eu tenho de alguma maneira, eu também tenho ali agora um diagnóstico para chamar de meu, que foi aquela pauta que conversamos um pouco, Aham. né? Então acaba restringindo, né, bastante tanto a vida da criança, do adolescente, quanto a sua própria vida, né? Então a gente trabalha muito nesse aspecto, né? De também deixar fluir, de também confiar nos profissionais que estão ali orientando, atentos, de também, de alguma maneira, confiar na autonomia que está sendo ensinada à criança, Uhum. né? Calma, virão respostas, não é, doutor? Exatamente, exatamente, porque é isso que ela falou, né, de codependência, né, às vezes a mãe pensa, meu filho depende de mim e eu dependo do meu filho, né, e aí ela já não tem mais sentido para ela mesma que não traçar todos os caminhos dela diante ao filho, né, então a gente também precisa ressignificar tudo isso, de trazer, olha, vamos atrás de um sentido para você, enquanto mulher, enquanto homem, enquanto indivíduo, porque somos seres individuais, Sim. né? Então isso é muito importante. E de que isso não é pecado, não é, doutor? Eu falo, mas eu vou parar, Marcela, e olhar para mim, sendo que meu filho está precisando de mim. Então é um trabalho também ali muito de formiguinha, né, de acreditação de verdade nas suas potencialidades, nos seus desejos, nas suas questões pessoais, para também oferecer aí um convívio bacana para essa criança, Aham. né? Se eu me abasteço de mim, se eu também estou ali minimamente atendida nas minhas necessidades emocionais e para outros âmbitos legais, eu vou conseguir oferecer o melhor de mim também. Até porque a gente só consegue transbordar aquilo que tem dentro da gente. E se você Exatamente. está se tornando uma pessoa forte, você está fortalecendo quem está em volta, quem está na adjacência, o seu parceiro, os seus filhos, os seus familiares se tornam pessoas fortes quando você é forte. Isso é inevitável, né? Então, se fortalecer faz toda a diferença para que você automaticamente esteja fortalecendo os seus. Não é, doutora? Vamos falar um pouquinho mais de aceitação, o que é muito difícil, é um desafio e um exercício diário, né? Porque às vezes, quando se percebe, quando se descobre um diagnóstico, quando se recebe um diagnóstico, é muito comum que os pais falem, mas como assim? Mas ele tem isso, tem aquilo, mas a criança joga tão bem videogame, mas a criança brinca tanto, mas enfim. Mas na verdade, isso por trás de tudo isso, tem um diagnóstico e como é que a gente pode fazer? Qual é a melhor forma para a gente entender que aquilo não é um fim? Pelo contrário, aquilo é um começo, né? Ou começar a entender que todo fim é um começo. Ou seja, a gente precisa aprender a recalcular a rota, a ressignificar as nossas histórias, né?
Como é que a gente pode fazer isso, doutora? Olha, sei que não são questões fáceis de Simples. forma nenhuma, bem simples, né? E muito longe de serem fórmulas, né? Mas existe um caminho, não é? Eu gosto de acreditar, é o meu ponto de vista, né, que as crises existem para nos trazer recados. Aham. Você gosta desse ponto de vista, doutor? Gosto muito nesse sentido, não do diagnóstico em si. Quem gostaria de ter um desafio como esse? Acho que ninguém. Mas uma vez que ele se implantou, né, eu tenho duas opções. Ou ficar lamentando a vida inteira e sofrendo, né, isso não vai ajudar nem a mim e nem a pessoa, nem a família. Pelo contrário, Não né? vai ajudar. Ou, de alguma maneira, estar aberto para ver o que isso pode nos ensinar, para ver o que eu posso avançar mediante isso, né? Então, por exemplo, eu acabei de ter um diagnóstico do meu filho, de alguma pessoa ali muito próxima, e não sei o que fazer, né? Primeiro a gente tem que falar dos profissionais que dão esse diagnóstico, né? Há pesquisas, Marcela, que indicam que as pessoas saem sem chão por conta de um diagnóstico mal falado, Sim. né? Nossa, Os muito. profissionais, né? Pouco preparados. Até porque são poucos os profissionais que têm essa delicadeza e até essa autonomia, né, doutora? Sim, sim. Então, eu imagino que também, assim como a rede de apoio do apoio, também na questão da aceitação das famílias e dos pais, de quem quer que esteja envolvidos, também a gente precisa ter um olhar de atenção para os profissionais que estão na ponta e que vão oferecer esta notícia. Não é? Eles têm que estar preparados para falar como estamos falando aqui. Com Olha, delicadeza, isto, olha, é com este o humanismo. cenário, isto é isso o cenário, isto não limita. A gente vai acompanhar agora a frequência, a intensidade e o sofrimento psíquico. Isto não é um cartaz, né? Isto é um conjunto de características que agora que se tem um nome, agora que se tem, vamos ter um manejo adequado e o caminho é este, e calma, vamos seguir, não tudo está acabado, existe vida, existe funcionalidade, existe um indivíduo sedento por viver, por aproveitar e enfatizar as qualidades individuais daquela criança. Muitas vezes fica limitado apenas às características do TEA, Sim. não é? E as características humanas, subjetivas, porque todo mundo tem seus talentos, tem suas potencialidades. Por que não olhar também para este lado? E isto fica claro na devolutiva do diagnóstico. Né? Então, eu imagino que esse seja um primeiro passo para a gente conscientizar mais e para que esses pais saiam um pouco mais norteados a partir do diagnóstico. E aí, talvez não levar isso tão a sério, ou seja, não colocar tanto peso, e sim tentar olhar com leveza aquilo, né? O que isso me traz de positivo? Em primeiro lugar, eu costumo dizer que quando você tem um problema e consegue resolvê-lo, você se torna mentor naquele assunto. Eu passei por isso, sei como passa e sei como se sai daquele problema. Então, é tentar olhar com uma leveza maior e não maximizar um peso. Não é isso, Exatamente. doutor? Eu acho que muitas vezes as mães e os pais, quando recebem o diagnóstico, já colocam uma barreira, né? Coloca uma barreira e já não consegue caminhar porque existe essa barreira ali, né, no caminho. E isso que a doutora falou de ter profissionais que saibam comunicar, né, a conclusão de um diagnóstico ou até mesmo uma hipótese diagnóstica é muito importante, né? Porque a gente já recebeu inúmeras famílias que chegam lá perdidos, Sim. sem rumo, assim, o que eu faço? E agora, né? E agora? Porque recebeu, ó, seu filho é autista. Total pânico. Aí a mãe assim, tipo, é isso, essa é a reação que elas têm. Sim. E agora? Né? Meu filho é autista, e agora? O que eu Né? faço, né? Porque hoje em dia a gente tem muito mais estudos, a gente tem muito mais informação, né? Que a gente consegue avançar e informar outras pessoas, e que características que antes a gente não olhava tanto, né? De uma criança que não consegue olhar no olho do pai, uma criança que tá sempre girando, com movimentos repetitivos, com estereotipias, né? Então hoje a gente tem um olhar muito mais a fundo em relação a isso, e a gente consegue ter informação de forma precoce. Mas não é assim chegar num responsável e falar: seu filho é autista. Ou eu acredito que seu filho seja autista. Vamos tentar averiguar? Não é assim que funciona. Sim. Olha, seu filho Apresenta. esse diagnóstico, né? Então a gente tem esses caminhos. Ou né? apresenta sinais e podemos investigar. Mas, assim, é importante que esse espaço fique claro para que a gente fale assim: mamãe, papai, recebemos o diagnóstico. O que podemos fazer para minimizar? E é importante a gente dizer que existe vida após esse diagnóstico. Existe. E vida muito abundante, vida, né, muita vida. E a grande questão é: o que eu posso fazer
para trazer mais qualidade de vida para o meu filho, mais qualidade de vida para minha família? O que eu posso fazer para ensinar o meu filho da maneira que ele aprende? Qual é a linguagem que eu preciso ter? Porque é importante que a família esteja intrinsecamente ligada a esses conhecimentos para trazer mais qualidade de vida, né? Isso que vai fazer a grande diferença, vai ser eu me incluir, né? Nesse diagnóstico e não me excluir dele, o que infelizmente ainda é muito comum. Acontece muito ainda das famílias não terem a aceitação. Isso é a grande complicação do cenário, né? Exatamente. E isso que a doutora falou também de usar as potencialidades é muito importante, né? Então, usar as potencialidades daquele indivíduo para que ele consiga alcançar as lacunas que ele apresenta nos marcos do desenvolvimento, né? Então, ele vai apresentar várias lacunas, mas ele tem várias potencialidades. Então, vamos usar essas para conseguir esses ganhos. A gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, né? Então, o psicólogo, ele que é o principal terapeuta ali da criança, né? Para trabalhar principalmente as questões comportamentais, principalmente também orientação parental, que é muito importante, né? Da gente expandir o nosso trabalho de clínica para fora, né? Porque o nosso trabalho ele não pode ser restrito única e exclusivamente na clínica, ele precisa acontecer fora também, né? Então, além do psicólogo, temos fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, enfim, é uma equipe vasta de terapeutas, inclusive de acompanhante terapêutico que trabalha, inclusive, na escola e na residência da família, né? Para traçar tudo que é feito em clínica e conseguir estruturar ali junto com os responsáveis Porque e com a esse equipe. tripé ele é fundamental, né? Não adianta trabalhar na clínica, né, Exatamente. doutora? Chegar na escola ou em casa, não ter esse sync, essa sincronia para maximizar o desenvolvimento da Exatamente, criança. né? As crianças, elas são muito reforçadas a todo momento, né? Então, se uma criança chora e toda vez que ela chora, você entrega o que ela quer, ela tá sendo reforçada, Ela ela vai vai entender que quem chorar, não chora não chorar. mama, não é? Exatamente, vai chorar, chorar. E aí, em clínica, a gente já tem os manejos certos para tirar isso da criança, né? Para diminuir esse comportamento. E aí, se não é feito em casa e não é feito na escola, em clínica tá sendo inválido, né? Ela vai entender sim. que só na clínica que ela não vai chorar, mas em casa ela vai continuar chorando. E aí entra um trabalho, desculpa, Imagina. de não subestimar a inteligência da criança, né? Exatamente. As crianças são muito inteligentes, Sim. crianças, jovens, eles vão conseguir ter esse time de que, olha, com a minha mãe pode, com meu pai pode, em tal Exatamente. ambiente pode, em tal ambiente não pode. Então, eu costumo falar que o trabalho multidisciplinar, independente de ser com psicólogo ou com uma equipe, é multidisciplinar porque tem em casa. Aliás, Exatamente. essa é uma máxima da criança, né? Tudo que a criança gosta é de ter um comportamento. Qualquer Gente. criança, vale ressaltar, né? Principalmente com os pais, né? Ela, principalmente, não, ela tem um comportamento lindo. Gente. Os pais chegaram, mudou tudo. Por que isso, doutores? O que acontece ali com. Não, eles são muito inteligentes, a gente não pode subestimar de forma alguma nenhum paciente, porque eles vão entender, eles sabem com quem que eles estão se brincam e com quem não brincam. Entendeu? Então eles entendem. Isso que a gente fala de vínculo terapêutico, né? O vínculo da criança é com todo mundo, né? Então se ele criar vínculo com a mãe, com o pai, com a professora, ele vai entender até que ponto ele consegue testar, né, aquela pessoa. Então isso é muito comum, né? Então não vamos subestimar nenhuma criança, Não gente, subestimemos. Doutora, falar um pouquinho dessa questão das emoções dos pais, né? Tá. Como a senhora colocou, é um luto porque mexe com as estruturas emocionais. E como é que a gente pode trabalhar essa questão do diagnóstico? Olha, recebemos o diagnóstico, poxa, o que eu posso fazer? Como é que os pais, né, a família como um todo, pode estar inserida nesse contexto para uma melhor aceitação? Vou te contar, para responder a sua pergunta, eu vou te contar uma história que eu ouvi de um outro colega recente. Ele recebeu uma família, um filho agendou uma consulta com ele para a mãe que estava muito chorosa e que ele achou que precisava entrar com medicação e estava num estado depressivo, enfim. A história avançou, ele marcou a consulta, recebeu esta mãe e os filhos, né, 2 filhos na ocasião, né, e quando recebeu essa mãe, conversando no consultório, perguntou o motivo que ela estava muito triste, e ela falou que ela tinha perdido o filho dela num acidente recentemente, né, e aí ele interrompeu a sessão, acolheu aquela dor, né, e chamou os filhos, né, falou que o que eles queriam, que ela não estivesse em sofrimento. Né? E por que eu estou te dando este exemplo? Para falar que também a sociedade, de alguma maneira, vai nos levando para um caminho de medicalização de tudo. Né? É necessário passar pelo caminho da dor. Então, as famílias que acabaram de receber, por exemplo, um diagnóstico difícil, um diagnóstico
tenso, um diagnóstico que eu não sei para onde eu vou, não dá para amanhã acordar, né, numa posição otimista, nem sempre, pelo menos, Sim, sim. né? Então eu imagino que precisa de um espaço para essa dor ser maturada. Ou seja, é um processo. E aceitar essa dor. Olha, puxa, não foi fácil. É a minha expectativa indo por água abaixo, é o manejo que eu ainda não tenho, é de não saber como a sociedade vai tratar, porque são essas as questões, não é? Sim. É não saber se meu filho vai se desenvolver, se vai ter uma Abrir mão da profissão. minha vida nesse momento para me dedicar. É muita coisa envolvida Sim. neste bolo, né? Então, o que a gente faz quando não sabe o que fazer? A gente pausa, a gente fala, calma, tá tudo revirado, o caminhão passou, a poeira levantou. Eu posso fazer o quê? Eu posso ter autoacolhimento, não falamos muito disso em consultório. Sim. Calma, aquela empatia que a gente devolve para o mundo, costumo pregar muito isso. Só é válida se a gente usa ela consigo, com a gente, quando a gente mais precisa. É nesses momentos assim mesmo que eu preciso ser empata comigo. Eu falo, eu estou em sofrimento, eu não estou sabendo lidar com isso, vou sofrer. E aí a diferença é que eu vou sofrer e eu volto desse sofrimento. E aí quando a poeira baixa um pouquinho, 15 dias, 20 dias, um mês, eu começo a ir atrás de outros profissionais, de institutos maravilhosos como esse. Eu começo a me permitir ampliar minha visão sobre aquele problema. Então, muitas vezes, o que acontece? O problema não é tão grande quanto o monstro que eu construí. Aí vem uma intervenção, aí vem uma funcionalidade, aí vem uma explicação de um diagnóstico por outros lados, né? Aí vem os níveis, né? Aí vem o olhar para aquela criança, para aquele adolescente, para ele, sem diagnóstico, continua sendo o meu filho. Né? Então, eu vou continuar olhando para ele sem esse cartaz que muitas vezes também é imposto. Então, eu imagino que precise aí de um espaço para esse sofrimento a princípio. E aí depois a gente ganha fôlego, né? E começa a voltar à superfície com mais consciência, com mais clareza e até com espaço para o autoconhecimento. Então, cabe dizer que a dor é inevitável. É nesse inevitável momento. e necessário. Sim, mas o sofrimento ele é opcional porque ele precisa ter um tempo. De maturar. Eu preciso permitir que ele passe por um tempo. Olha, agora respiro fundo, enxugo as lágrimas, recalculo a minha rota e sigo. Agora sim. Porque a minha família precisa de mim. Eu Agora preciso sim. estar fortalecido para criar os meus filhos fortemente, fortalecidos. E minha família estruturar isso, né, doutor? Exatamente. O famoso não jogar para baixo do tapete, não é? Aham. Mas encarar de certa forma de frente, mas fortalecido. É importante entender que a gente precisa fortalecer as nossas emoções e a MAI é um instituto que faz isso e que abraça não só o paciente, mas a família, né, doutor Paulo? Isso, a família precisa estar extremamente estruturada e pronta para lidar com esse diagnóstico. A dor vai acontecer, não tem como, mas a gente também precisa ter um ponto de partida, né? Então, precisa estar muito bem alinhada ali consigo mesmo, tem que sofrer mesmo, vai ter que chorar, enfim, a gente sempre... Respeitar esse luto, essa dor. Exatamente, em vários acolhimentos e reuniões e devolutivas, as mães choram mesmo, e tá tudo bem, é o momento que elas precisam. E é natural, a gente precisa colocar para fora Pra aquilo que tá depois machucando. transformar. Exatamente. Para chegar um momento em que o choro vai ser de felicidade, porque meu filho está se desenvolvendo, porque ele alcançou, porque ele começou a se comunicar, né? Ou porque agora eu posso voltar a trabalhar, que antes eu não conseguia. Que lindo isso. Né? Isso acontece muito, a gente fica muito feliz, a gente chora junto com a família, né? Várias vezes a gente chorou junto, porque é isso, né? Nossa, agora eu posso voltar a trabalhar, agora meu filho fala, agora meu filho anda, né? Agora meu filho se comunica, talvez por uma comunicação digital, enfim, né? Hoje em dia a gente tem várias formas de comunicação para ser inserida, né? Com os nossos pacientes. Enfim, então, hoje em dia a gente consegue, ali depois, né, a gente tem aquela porta de entrada que vai sofrer, vai ser duro, mas a gente vai conseguir chegar lá. E, sobretudo, vai de encontro àquela dor, né? Aquela frustração ao receber o diagnóstico. Ao impacto do diagnóstico, principalmente quando o diagnóstico é o TEA, né? Que muita gente fala, poxa, mas autismo? Como assim? O que é isso? Como é que eu faço para me lidar com isso? Sim. E aí a gente começa a entender que não é tão difícil, embora todas as criações de filhos, seja ele atípico ou não, tem os seus grandes desafios. Muitos desafios. A gente precisa entender isso, que os dedos da mão, se você olhar aí sua mão agora, todos são diferentes, embora a mão seja uma só. Então, cada filho, cada criação vai ter seus desafios, vai ter seus rumores. A grande questão, o que faz a diferença nesse momento é como a gente
vai encarar tudo isso. Exatamente. Doutora, para a gente concluir, eu queria que a senhora deixasse um recado para os pais que estão nos assistindo, para esse momento tão difícil, tão doloroso, mas que pode ser tão vitorioso. Olha, primeiro eu quero agradecer, foi um papo maravilhoso. Que Eu ótimo. acredito de verdade, tenho trabalhado para construir conexões como essas, né? E tenho certeza que se expande além de trabalhos como esse, para você que talvez esteja precisando de uma palavra de acolhimento neste momento, né? Eu também sou mãe, né? E quando a gente fala enquanto profissional, cada um no seu lugar, a gente não fala de um lugar diferente, a gente se aproxima muito dessas realidades, né? Pode não estar na pele, mas é também parte do nosso universo, né? Então a gente tem certeza de que não é fácil, de que não é como está escrito na bula, né? Mas eu trabalho para despatologizar, né, este cartaz que também é construído. Se eu continuo olhando, né, com certo otimismo, já dizia o Ariano Suassuna, né? Não precisa ser otimista. Se eu tô um pouco vulnerável, eu posso ser só esperançoso naquele momento. Já é muito válido, né? Considere, abrace as suas dores, as suas questões, as suas angústias e tenha certeza, né, que logo, né, logo mais a gente consegue trabalhar para buscar aí opções, né, e muitas vezes, né, tenho certeza que é a realidade do doutor, que a Marcela também acompanha situações como essa, saímos mais fortes de momentos muito desafiadores como esse. Exatamente. Com certeza, doutor. Conclusões finais para os pais, né, que recebem tão fortemente o diagnóstico dos filhos e acham que ali não tem como melhorar. Mas é só o começo de uma história que pode ser muito bonita. Sim. O caminho vai ser muito árduo, né? Mas a gente tem profissionais competentes, profissionais que estão empenhados para fazer com que as crianças se desenvolvam. O diagnóstico, ele não, de forma alguma, é uma sentença, né? Então, se cuidem, porque os pais precisam estar bem para que os filhos estejam também, né? Então, muitas vezes a criança observa o pai ali em sofrimento, intrinsecamente também fica, né? Absorve, Então, né? absorve. Então, se cuidem. A gente está à disposição, o Instituto Almai está sempre à disposição. Podem marcar uma visita com a gente, que a gente está aqui para dar informação, para trazer um tratamento adequado, de qualidade e de forma multidisciplinar, olhando individualmente para cada criança. Eu acho que vale, sobretudo, você se fortalecer para que você possa fortalecer as pessoas que você ama. E a Almai está de portas abertas para poder ser essa rede de apoio que você e sua família precisa. Até porque a gente entende que informação também é inclusão. Espero que você tenha gostado desse bate-papo incrível com esses dois mestres aqui. E eu quero antes, olha, de a gente terminar, falar desse livro incrível, A Importância do Sucesso do Vazio. Afinal de contas, o que é sucesso para você? E o que é vazio para você? Aqui você descobre muito sobre esse assunto, que é de autoria da doutora Yara Souza, que esteve aqui com a gente hoje nesse bate-papo incrível. Doutora, um livro fantástico que a gente vai descobrir muitas coisas, não é? Feito com muito carinho, de ordem pessoal, né? Eu costumo pensar e escrever que a gente só leva alguém em algum lugar que em algum momento estivemos, né? Então, para mim também foi uma oportunidade de ressignificar o que é o sucesso, o que a sociedade planta como sucesso e o que de fato é este lugar, né? Que todo mundo, de alguma maneira, também deseja para si. Então, é um convite para que o vazio tenha o seu espaço devido, para que a gente se encontre com os nossos verdadeiros sentidos. Olha, você encontra nas melhores plataformas, encontra também lá na bio do Instagram, Yara Souza Psi. Tá ótimo, doutora, muito obrigada Eu que pela sua agradeço. participação. Doutora, muito Eu obrigada. agradeço, E a Marcela. você também, nosso muito obrigado. Espero que você tenha gostado, porque aqui a informação é para a inclusão de grande valia para mudar a nossa história. Antes de terminar, olha, quero pedir para você se inscrever no canal e compartilhar com pelo menos 5 pessoas. Se fez sentido para você, pode fazer sentido para elas também. Um beijo no seu coração. A gente se vê por aí. Até o próximo episódio. Tchau.